Claro que Vamos lá. Na abertura do evento Democracia e Eleições na América Latina e os desafios das autoridades eleitorais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, frisou que o Brasil não mais aquece. Ou seja, concorda com as aventuras autoritárias. Fachin citou recentes agressões ao processo eleitoral, como as que ocorreram no México, no Peru, como exemplos negativos que devem ser rechaçados. O presidente do TSE garantiu que uma rede internacional de monitoramento irá acompanhar as eleições brasileiras. O ministro mencionou entidades como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Parlamento do Mercosul, a Rede Mundial de Justiça Eleitoral, entre outras. Isso dá até medo, né, o Marco Antônio? Então, aqui a gente está com um problema sério. Eu estou falando sobre isso faz tempo. Antigamente, nós precisamos de outras organizações, outros países para garantir as eleições democráticas do Brasil? Eu acho que precisamos de outros magistrados na Suprema Corte. Entendeu? Por quê? Antigamente, Piperno, a gente falava de ativismo judicial na sala de aula. Eram casos específicos, leading cases, os casos excepcionais que quebravam os paradigmas de questões relacionadas à jurisprudência formada no ambiente constitucional. Ok. Hoje, o cara virou ativista político, virou porta-voz de o quê? Movimento de não agressão às eleições? O que é isso daí? Você não pode criticar que é agredir? Agora a gente está vivendo uma ditadura semântica. E quem define o que é agressão é ele. E a mídia entoa o canto da sereia. Porque se eu critico, eu sou contra e eu agrido. Eu faço um discurso enfático com o Piperno, eu virei golpista. Então, você entende que a brincadeira é essa agora? É ficar taxando os outros de golpistas e falar que quem fala de maneira mais direta, mais objetiva com relação a questões eleitorais se tornou um agressor. Eu tenho que chamar um americano para cuidar da minha eleição ou para fiscalizar a minha eleição aqui no Brasil? Olha, é bom, quando você tem uma situação de dúvida, aliás, não são só esses personagens, não. Depois disso, o Fachin, inclusive, anunciou que vai, sim, chamar observadores da União Europeia, de novo, né? Até porque, William, veja, isso é uma situação, de fato, pouco usual aqui no Brasil, mas ela é estimulando uma situação realmente vergonhosa, porque nós temos um presidente vergonhoso. E que ontem voltou de novo, mais uma vez, zilhões de dúvidas e tal, colocar em dúvida a lisura do processo. Quer dizer, e dizendo, não, porque se houver alguma dúvida, nós não vamos admitir. Quanta violência. Então, o fato é o seguinte, jamais o processo eleitoral do Brasil despertou dúvidas. Quem ganhou, levou. Sempre foi assim, inclusive o atual presidente da República, que venceu a última eleição por mais de 10 milhões de votos. Ganhou e levou. E com o próximo vai ser assim. Embora, de vez em quando, a gente ouça coisas do tipo... Não pode perguntar nada. Mas se o outro ganhar é porque é fraude. A gente tem que ficar quietinho ontem, no nosso inclusive, canto. aqui eu ouvi alguém dizer... A gente não pode falar nada. Se o outro ganhar é fraude. Sim. Então, né? O que gera suspeita de algum tipo de movimentação golpista é Alexandre de Moraes violando o texto constitucional, e ele é a pessoa que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição. Uma pessoa que viola a literalidade do texto constitucional, como que eu vou confiar que ele vai preservar a lisura do processo eleitoral? É uma pergunta simples e que qualquer brasileiro pode e deve fazer. É só isso que a gente faz aqui. Agora, se incomoda tanto a pergunta, eu fico a pulga atrás da orelha. E eu preciso de auditor, tipo um auditor fiscal para confirmar isso? Porque Isso é internacional. Inclusive, não, internacional não. Mas você pode ter aqui no ambiente interno, que nem o Bolsonaro estava falando recentemente. O programa Opinião fica por aqui. Os principais temas do dia com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou o William Travassos, muito obrigado pela sua audiência.